TV Simpro Mogi, do Sindicato dos Professores de Mogi, toda a região, recebendo hoje dois grandes professores, dois professores atuantes dentro do Simpro. Professor Pedro Toledo, professor Paulo César. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Cláudio. Prazer estar aqui. Muito obrigado, Cláudio. É um prazer estar aqui com vocês. Com a mudança da legislação trabalhista, que é o que se fala muito hoje, isso afetará os sindicatos e principalmente o Simpro Mogi região. Cláudio, Paulo, é uma satisfação estar aqui, obrigado. Eu queria começar respondendo essa resposta, afirmando que eu quero fazer uma distinção entre essa parte de sindicatos. É muito importante para quem está lá em casa saber que a grande mídia coloca os sindicatos sempre como aquela coisa de roubalheira, pessoas que não representam sua categoria, Usurpar os direitos do trabalhador. Usurpando do dinheiro e do direito do trabalhador. E há sindicatos que são assim mesmo, mas nós não somos assim. Aqui no Simpro, nós somos pessoas responsáveis, que cumprem o nosso dever como representante sindical. Não há nenhum diretor remunerado, toda a diretoria não tem remuneração do Simpro, e nós realizamos nossa atividade sindical representando nossos professores com toda a importância e todo o respeito que os professores merecem, toda a nossa categoria merece. Então, para os sindicatos, que são sindicatos que usurpam do trabalho, do direito do trabalhador, vai ser muito bom que eles sejam, essas mudanças na lei trabalhista os impeçam de trabalhar. Mas para nós, para a nossa categoria, isso vai ser uma perda muito grande, porque nós podemos perder nossa capacidade de negociar, perder nossa capacidade de ter uma estrutura que mantém essa negociação, que mantém nosso trabalho, que mantém toda a combatividade que o sindicato precisa ter, depende dos associados e da nossa base de atuação. E você, Paulo César, como é que fez? Queria só complementar dizendo o seguinte: a forma de financiamento das despesas do sindicato atual, quer dizer, que prevalece até hoje, alivia o trabalhador, nada mais é cobrado dele, né? Ele contribui com o imposto sindical. O imposto sindical é bom que se entenda. Ele não é só canalizado para o sindicato, não, tá? Ele é canalizado para o sindicato, para a federação a qual o sindicato está afiliado, é canalizado para a confederação a qual a nossa federação está afiliada. Isso por lei, por força de lei, não é opção da diretoria do sindicato, isso é legislação. E mais, essa contribuição também ela vai para o FAT, que é o Fundo do Amparo ao Trabalhador, que é onde o Ministério do Trabalho faz a sua política de atendimento ao trabalhador. Então, ao fazer isso, o governo, principalmente, que de certa forma, num primeiro momento, tentou demonizar os sindicatos, os sindicalistas, ele se esqueceu de dizer que ele, governo, também se beneficia dessa contribuição sindical, né? Então, se os sindicatos são demônios, eles são a soma de todas as denominações do capeta, porque eles pegam 10% de toda a contribuição sindical de todos os trabalhadores do Brasil. Uma fábula para que o Ministério do Trabalho faça a sua política junto aos trabalhadores. Nem sempre esse dinheiro é bem canalizado também. Tem pessoas que esse dinheiro é utilizado para fazer cursos. Os próprios sindicatos, às vezes, pegam esse dinheiro para fazer cursos de qualificação. Às vezes, esse dinheiro é mal usado. Nós temos que entender assim, em todos os ramos da política nacional existem práticas corretas e práticas incorretas, né?
Então, assim como existem sindicatos que usam bem o dinheiro do trabalhador e sindicatos que não usam, existem políticas corretas e políticas incorretas. Então, embora o governo tenha tentado, para poder aprovar essa lei, tentado colocar assim que os sindicatos se beneficiam do dinheiro do imposto sindical, que os sindicatos usam incorretamente o dinheiro do imposto sindical, o maior beneficiário do dinheiro do imposto sindical é o próprio governo, através do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Esse é o grande beneficiário do imposto sindical. No nosso caso, vamos falar aqui do nosso sindicato. O fundo sindical é o único meio de financiamento das atividades do sindicato. Mas nenhum sindicato não cobra taxa assistencial. O sindicato não cobra taxa confederativa e o sindicato não cobra taxa negocial. Então, é o único meio. Para o nosso sindicato, que não vai lá buscar mais dinheiro do trabalhador, realmente o prejuízo é grande. Nós vamos ter que buscar outras formas de financiamento. Agora, nos deixa muito aborrecidos essa visão que se passa para o trabalhador, que se passa para a opinião pública de uma maneira geral, que o sindicato é um conjunto de pessoas que está aqui só para pegar a grana do trabalhador e sair por aí fazendo festinha. Não é o nosso caso. Não é o caso, eu tenho mais de 30 anos de atividade sindical. Não é o caso da maioria dos sindicatos que eu conheço. Conheço alguns que fazem isso, conheço alguns que se beneficiam de grana, é verdade, existe sim. Existem sindicatos que não podem ver o trabalhador querer arrancar alguma grana dele. E às vezes categorias muito simples. Nós tivemos uma atividade comercial, onde os funcionários tinham um salário muito baixo e o sindicato tirava R$ 34,00 por mês, não era por ano, por mês do trabalhador. Esses R$ 34,00 representavam mais ou menos meio dia de trabalho do trabalhador por mês. O sindicato aqui sobrevive com um dia de trabalho do trabalhador por ano. Tá? E esse sindicato ao qual eu me refiro, era esse mesmo dia por ano e mais quase um dia por mês. Então existem sindicatos que realmente arrecadam muito, não podem ver o bolso do trabalhador que quer arrancar uma grana. Não é o nosso caso. Isso nos deixa muito preocupados. E face a essa legislação trabalhista nova, quais serão as possíveis consequências para os professores? Mas isso logo após o nosso intervalo. Professor, por meio do site do Simpro, você pode denunciar irregularidades. Clique na aba Atendimento e depois no link Denúncias. E a denúncia pode ser inteiramente anônima. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. Se você é professor do ensino privado em Mogi das Cruzes, sindicalize-se ao Simpro. Aqui, seus direitos são defendidos de verdade. Acesse o formulário em nosso site, simpromogi.org.br. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. TV Simpro Mogi, do Sindicato dos Professores de Mogi e toda a região, hoje recebendo dois professores ilustres, o professor Pedro Toledo e o professor Paulo César. Uma coisa que eu queria perguntar, inclusive para o Paulo. Paulo, quais são os serviços que o sindicato presta para o sindicalizado? Bem, o primeiro serviço mais importante é a representação do professor,
junto principalmente às entidades que o empregam esse professor. Esse é o mais importante. Aliás, essa é a razão de ser do sindicato, a defesa dos interesses do trabalhador, no caso do professor. Agora, nós temos outros serviços, nós temos convênios com médicos, com clínicas, com algumas lojas, com clínicas de fisioterapia. São serviços paralelos, são serviços interessantes. Agora, nós estamos por implantar um convênio com uma colônia de férias, um convênio com uma estrutura para atendimento odontológico. São serviços paralelos que eu acho assim, vão ao encontro de interesse dos professores, de qualquer trabalhador. Agora, o grande serviço, a razão de ser do sindicato é prestar esse serviço, essa representação do professor. Às vezes o professor não tem condição de chegar para o seu patrão e dizer para o patrão que está com alguma dificuldade, que o salário está defasado, que falta essa ou aquela condição de trabalho. Então, como ele não tem condição de fazer isso diretamente, ele faz isso através do seu representante. E o seu representante legal, quem pode fazer isso em nome do professor, é o sindicato dos professores. Agora vamos à pergunta que eu houvera feito no bloco anterior. Face à legislação trabalhista, Pedro, quais são as possíveis ou piores consequências para os professores? Veja, Cláudio, e você, professor que está aí em casa, o sindicato mede, né, seu trabalho através de conquistas para os professores. E consideramos que nossa principal conquista está no fato de fazer uma convenção coletiva ou um acordo trabalhista que traz benefícios para toda a categoria. Nossas convenções e acordos que foram negociados, eles trazem mais de 50 itens, 50 cláusulas que lidam com benefícios importantes para o professor. Por exemplo, obrigatoriedade da empresa, no caso a escola, oferecer um plano de saúde para o professor, de ter recesso escolar no mês de janeiro, bolsa de estudo para os filhos e dependentes legalmente dos professores e uma série de outras cláusulas que trazem diversos benefícios para os professores. E veja, não são benefícios para transformar a vida do professor no Marajá, são benefícios que equilibram a relação entre o capital e o trabalho. Com essa nova legislação, se o sindicato perde sua capacidade de negociação, as próximas negociações vão ficar prejudicadas, ficam comprometidas. Pode ser que lá na frente o professor que hoje tem 30 dias de recesso no ano, além dos 30 dias de férias, garantidos através da convenção coletiva e do acordo, pode ser que isso seja reduzido, uma vez que a negociação pode ser prejudicada. Quando eu comparo o número de dias trabalhados, uma redução, por exemplo, de 30 dias de recesso para 20 dias de recesso, significa que o professor vai trabalhar 10 dias a mais no ano. E hoje, o que custa para o professor a contribuição sindical? 1 dia. Então veja, é uma troca que o professor vai deixar de pagar esse dia, e muitos, infelizmente, entendem isso como uma grande despesa. Uma grande despesa. Seria investimento. No entanto, exato. E, no entanto, ele pode perder muito mais se o sindicato perder a sua força de negociação. Alguma complementação, Paulo? Sim. Todas essas cláusulas, que o Pedro citou algumas, foram conquistas de muitos anos, muitas lutas. Principalmente na década de 80, nós empreendemos muitas lutas. Foi muito difícil, por exemplo, a maioria das escolas pagavam por 5 semanas. 5 semanas. E a CLT, a lei, hein, dizia que o professor tinha que receber por 4 semanas e meia, mais 1/6 referente ao repouso semanal remunerado. Olha,
Primeiro, para fazer um juiz entender que 4 semanas e meia mais um sexto era mais do que 5 semanas, foi um parto. E foi uma luta assim de anos brigando para implantar isso, né? Quando o sindicato ficar enfraquecido, e tomara que isso não ocorra, né? Nós vamos lutar bastante para que esse enfraquecimento da estrutura sindical, que é o que se pleiteia do ponto de vista do legislador, infelizmente, né? Gostaria até que enfraquecessem os defensores deles lá, porque eles estão precisando de enfraquecer um pouco, né? Para poder trabalhar um pouco mais. Então, esse enfraquecimento pode fragilizar essa estrutura que oficialmente defende o trabalhador, defende o professor, e inviabilizar novas conquistas. E o que é pior, fragilizar essas conquistas obtidas, porque não se iludam. Tudo que é acertado em convenção vale pelo período dentro do qual a convenção está estabelecida. Então, se a convenção é de 1 ano, vale por 12 meses. Se é de 2 anos, vale por 24 meses. Após o vencimento dessa convenção, nós temos que negociar tudo novamente. Quando um professor se vangloria dizendo assim, eu trabalho nessa escola, então eu consigo bolsa de estudos para o meu filho. É uma conquista do sindicato, que essa conquista é renovada a cada convenção. Não se iluda pensando que o patrão dele é tão bonzinho que dá uma bolsa para o filho dele estudar na escola. Dá porque isso é estabelecido em convenção. Exatamente. Não se iluda achando que o patrão dele é tão bonzinho que dá um plano de saúde para ele. E dá porque é estabelecido em convenção. É uma briga, é um parto, todas as vezes que negociamos a convenção. Eu tenho a honra de ser um dos negociadores nesse período de negociação salarial que ocorre por volta do mês de março. Quando o professor de ensino fundamental e médio recebe lá um seguro de vida, é luta do sindicato, é luta dentro dessa convenção. Então, todas as vezes que ele pensa assim, isso é direito meu, isso já é... Não. Direito do trabalhador, direito do professor, é aquilo que está dentro da legislação. Tudo aquilo que extrapola a legislação é negociado em convenção. É item dessa convenção. A nossa convenção tem mais de 50 itens. O professor, por exemplo, tem direito a ir um dia por ano faltar para ir numa assembleia do seu sindicato, a ir lá defender seus interesses. É uma conquista. Então, são muitas conquistas que existe o temor de que, num enfraquecimento da estrutura de defesa do trabalhador, lógico que o patrão vai querer tirar. Tudo que envolve custo para ele, gente, sim, é uma luta de força. O sindicato é uma estrutura para pegar o professor e dizer assim, olha, vamos juntos que assim nós conseguimos nos contrapor àquele outro, porque aquele outro é muito forte, é o dono do capital, né? Se deixar cada um andar sozinho, aí vai ficar muito difícil, né? E o pessoal fala assim, vale a negociação, vale aquilo que for negociado pelo trabalhador. Gente, uma escola, falando de escola no trabalho do professor, com poucos professores, como é que aquele professor vai conseguir negociar com o patrão dele? Qual é a condição que ele tem de se contrapor àquele elemento, aquele cidadão que tem o poder de demiti-lo, que tem o poder de mudar a aula dele, que tem o poder de mudar o horário dele? Como é que ele vai conseguir negociar com esse cidadão, que é o patrão dele, né? Muito difícil. As escolas maiores, as empresas maiores, ainda conseguem se organizar em associação. E diga-se de passagem, dentro da nossa base sindical, só existe uma escola que tem uma associação. Que, aliás, temos a honra de ter aqui o presidente dessa associação. Com muito orgulho. De todas as escolas, nenhuma tem uma associação. Como é que uma escola de meia dúzia de professores vai falar assim, vamos nós meia dúzia lá negociar com o patrão? Muito difícil, né? Então, essa é a vontade do legislador. Você pega o trabalhador, fragiliza ele ao máximo, depois que ele está totalmente fragilizado, tenta destruir a estrutura que o representa e depois fala para ele assim, agora vai lá, bobinho, negociar com seu chefe.
Se nem agora, com a estrutura forte, é fácil negociar com o chefe, imagine o coitado, 2, 3 lá negociar com o chefe, com o dono da empresa, com o patrão dele. Vai ser muito difícil. Cláudio, Gente, pois não. Me permite, Paulo, Pois não. para agregar, você, professor, que está em casa e quiser saber quais são todas as cláusulas que estão na nossa convenção coletiva e no acordo de trabalho, você pode obter uma cópia delas através do nosso site www.simpromogi.org.br. Lá, clica no link Convenções e você vai ter acesso a todas as convenções que estão disponíveis lá. Procure a sua, dê uma olhada. O que cada item da convenção é um fruto de um grande trabalho que o sindicato tem para os professores. E os professores merecem todo aquele trabalho, todo esse empenho que o sindicato tem. Então, não esqueça de olhar isso daí. Não esquecer de lembrar que é Simpro com N de navio. Simpro de sindicato, sindicato, pro de isso. professores. Isso. Repetindo, www.simpromogi com N de navio.org.br. Voltamos em instantes. O Simpro Mogi mantém uma lista ampla de convênios médicos com descontos exclusivos e vantagens para os associados. Acesse simpromogi.org.br e saiba mais. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. TV Simpro Mogi recebendo hoje o professor Pedro Toledo e o professor Paulo César, para elucidar algumas dúvidas que você eventualmente tenha. Mais dúvidas, ligue para cá, 4799-7066. Uma coisa, Pedro, como o Simpro Mogi está se preparando para esses novos tempos que ora se avizinha? Cláudio, eu queria deixar uma mensagem para o professor, porque o Simpro está se preparando para se estruturar e manter toda essa capacidade de negociação. E isso depende diretamente da participação do professor que está nos assistindo. E como ele pode colaborar de forma importante, de forma precisa, de forma incisiva, determinante, né? De forma determinante para o sucesso da força do sindicato, é se associando. O Simpro mantém a sua estrutura vai manter a sua estrutura através dos associados. Então nós precisamos muito, para manter essa estrutura, que o professor se associe, para que isso continue sendo um sindicato forte, um sindicato atuante, e é determinante que o professor participe se associando, mas se associar é uma parte, é determinante, mas não é tudo. O professor tem que participar. A gente quer o professor aqui, o professor pode vir à nossa sede, o professor pode visitar a nossa página e interagir com o Simpro através dos nossos canais de comunicação, por página, e-mail e outras formas de comunicação que tem lá disponíveis, e mandar suas informações, munir o sindicato com informações que sejam úteis para a nossa atuação, para a gente saber o que ele está sofrendo lá na escola, o que ele está, se ele estiver sofrendo, se ele estiver vivenciando coisas boas, que ele também nos informe disso, para a gente conhecer isso e levar isso para outras escolas. Então, essa é a forma mais eficiente que o professor tem para manter o sindicato forte, o sindicato atuante. Aí, só reforçando o que o professor Pedro falou, ligue ou então mande um e-mail aqui para o Simpro. simpromogi com N de navio, @uol.com.br, ou então ligue para cá, 4799-1106 ou 4799-7066. Alguma coisa para complementar o que o professor Pedro falou, Paulo? O Pedro já falou, Falou tudo. O que precisava ser falado. O importante é entender, é saber.
A nossa estrutura sindical, ela existe para apoiar o professor. O sindicato não são os diretores, não somos nós que estamos aqui, não. O sindicato independe das pessoas. Por acaso, nós hoje somos diretores. Amanhã pode ser qualquer um dos nossos colegas que estão nos assistindo agora, e seria muito interessante. Eu mesmo sou uma pessoa que me bato bastante na renovação, em trazer gente nova aqui para a diretoria do sindicato. Então, o importante é entender assim, a estrutura, o sindicato, precisa da participação do trabalhador, do professor. Precisa que o professor entenda assim, aqui é a sua casa, aqui é a casa do professor. É aqui que se luta pelos interesses do professor. Não se deixe iludir por essa história de que modernamente o sindicato não tem utilidade, modernamente o sindicato é uma estrutura falida. Mentira, mentira. O que se pretende é diminuir a força desse trabalhador, é diminuir a força das entidades que representam o trabalhador, que podem negociar, essas entidades podem negociar situações importantes para os trabalhadores, no caso, para os professores. Se essa estrutura for enfraquecida, lógico, o mundo vai acabar? Não, mas nós ficaremos mais fracos. Sindicato fraco, professor fraco. Professor fraco, professor com menos direitos, professor que vai perder direitos, né? Todos aqueles itens que nós brigamos todo ano para ser mantido, todo recesso, hora atividade, que é muito importante, nenhum trabalhador tem hora atividade, é só o professor. Isso não consta de CLT. Manutenção, né, da carga horária, um ponto Isso. Importante para os professores. Claro. Isso a semestralidade, me permita, Paulo. Pois não, é importante a semestralidade. O professor só pode ser mandado embora no final do semestre. Ele não pode ser mandado embora no meio do semestre. Então, tudo isso é conquista, gente. Anual, toda a convenção, o sindicato vai lá e briga. Por isso que, às vezes, chegamos em junho, julho, a negociação ainda não está concluída, porque nós não aceitamos que se tire esses direitos, né? O sindicato fraco, como é que ele vai brigar? Enfraquecido, né? Então, nosso temor é esse, é o enfraquecimento da estrutura sindicato e o prejuízo que o trabalhador, no caso o trabalhador professor, poderá vir a ter com esse enfraquecimento. Por isso é que nós convidamos. Fortaleça o seu sindicato, participe, filie-se ao seu sindicato, contribua com o seu sindicato, porque é um trabalho que é feito. Quando você contribui para o sindicato, não é para o diretor, nós não recebemos salário do sindicato. Nós trabalhamos, nós damos nosso tempo ocioso aqui para o sindicato. Está contribuindo para que essa estrutura viva. Aí, e o Simpro Mogi, TV Simpro Mogi, hoje contou com a participação do professor Pedro Toledo e do professor Paulo César. A gente volta a semana que vem. O Simpro Mogi mantém uma lista ampla de convênios médicos com descontos exclusivos e vantagens para os associados. Acesse simpromogi.org.br e saiba mais. Simpro Mogi e região, trabalhando por você.